Galerinha, eu vou agora resolver os testes que a gente tem lá no final do capítulo, tá certo? Então a gente está no livro 2, o capítulo de análise combinatória, né? Frente B. Vamos lá para os exercícios propostos, tá certo? Lá no final do capítulo. Teste número 1. Teste número 1. Como é que ele fala? Você tem: um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia. Tudo bem. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que os filmes de ficção científica fossem os filmes F1, F2 e F3. Ó. Então eu vou pensar neles como sendo uma coisa só. Já que eles têm que aparecer consecutivos, né? Em dias consecutivos, vou pensar isso aqui como sendo um bloco só. Bom, o filme de número 4 vai aparecer aqui isoladamente. O filme de número 5, o filme de número 6 e o filme de número 7. Ó. Beleza? Então, cada filmezinho desse eu vou tratar como sendo um bloco, ó, independente dos outros. Ó. Beleza? Agora vamos ler. Ele fala assim, ó. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação dessa semana é... Galera, esses 5 blocos que a gente pegou aqui, ó, eles podem ficar trocando de posição entre si, ó. Não é verdade? Nós temos aqui 5 blocos que podem ficar trocando de posição entre si. Então nós temos aqui uma permutação de 5 blocos. E além disso, nesse bloco onde tem os filmes de ficção científica, que são os filmes 1, 2 e 3, a gente pode trocar a ordem deles, né? Não importa se o F1 vai passar antes do F2, né? Importa que os 3 primeiros filmes sejam... Importa, na verdade, é que esses 3 filmes apareçam juntos. Não importa a ordem. Então, como eles podem aparecer em qualquer ordem, eu vou indicar aqui, ó, que o fato deles poderem ficar trocando de posição traz aqui pra gente uma permutação de 3, ó. Então, o que a gente tem nessa questão, galera, é uma permutação de 5 e uma permutação de 3. A permutação de 5, você já sabe que é 5 fatorial. O i na combinatória multiplica e a permutação de 3 é 3 fatorial. 5 fatorial você já sabe que é 120 e 3 fatorial você já sabe que é 6. Então, quando eu multiplicar 120 vezes 6, vai dar pra gente 720, ó. Belezinha? Então, 720 é a resposta do nosso teste número 1. Beleza? 720 é o que você encontra aí na opção C. Marque aí, ó. Opçãozinha C. Show de bola. Vamos para a próxima. Moçadinha, no nosso teste número 2, ele fala assim, ó. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema. Já coloquei aqui os 4, ó. P-L-J-R. Pedro, Luísa, João e Rita. Aí ele diz assim: sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras com que os 4 podem ficar dispostos de forma que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos é... Pessoal, se Pedro e Luísa vão ficar sempre juntos, vou considerar eles como sendo um bloco só. Se João e Rita também vão ficar sempre juntos, então também vou considerar eles como sendo um bloco só. Beleza pura? Vamos lá.
Esses dois blocos podem trocar de posição entre si, sem problema nenhum, né? Nada me impede de ter PL depois JR ou primeiro JR e depois PL. Então eles podem trocar de posição entre si. Então aqui a gente já casa uma permutação de dois elementos, ó. Permutação de dois blocos. Outra coisa que você percebe é que não é obrigado sentar Pedro e Luísa. Pode sentar Luísa e Pedro. Eles podem trocar de posição entre si aqui também, ó. Nesse primeiro bloco, ó. Então aqui eu já vou ter outra permutação de 2, ó. E eu também vou ter a situação em que JR pode trocar de posição, né? Pode vir RJ. Então também é uma permutação de 2 aqui, moçada. Então, moral da história. Eu tenho uma permutação de 2 envolvendo os dois blocos e eu tenho uma permutação de 2 envolvendo os dois elementos do primeiro bloco e eu tenho uma permutação de 2 envolvendo os dois elementos do segundo bloco. Ora, permutação de 2 a gente já sabe que é 2 fatorial. O i na combinatória multiplica, então nós vamos ter 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial você sabe que é 2. 2 vezes 2 vezes 2, resposta 2 ao cubo, que é 8, ó. Tá tranquilo? Belezinha? Facinho, né? Então, mais uma questãozinha feita aqui de permutações. Beleza? Vamos lá, marque aí. 8 é o que nós temos na opção C, ó. Então, marque aí. Opção C, 8. Resposta do teste 2. Galerinha, vamos então para o teste de número 3. Meus queridos, no teste de número 3, ele fala assim, ó. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila. Ou seja, serão dispostos em linha reta. De modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja sempre um francês? Ora, pessoal, se o primeiro da fila deve ser um francês, e as pessoas de mesma nacionalidade devem aparecer juntas, então eu vou ter aqui os 5 franceses aparecendo na frente, ó. Então vou ter aqui F1, F2, F3, F4 e F5, ó, né? São 5 franceses. Então, os franceses deverão aparecer aí na frente, tá certo? Bom, então vou encarar isso aqui como sendo um bloco só, tá certo? Esse bloco, ele vai ficar aí guardadinho. Bom, quem vem depois dos franceses, tanto faz. Posso colocar aqui os 3 ingleses. Então vou ter aqui o inglês 1, o inglês 2 e o inglês 3. E posso colocar no final os americanos. Então o americano número 1, americano 2, o americano 3 e o americano número 4. Como eles querem que as pessoas de mesma nacionalidade apareçam juntas, então aqui vai ficar o grupo, o bloco dos ingleses, e aqui nós vamos ter o bloco dos americanos, ó. Bom, dentro do bloco dos franceses, a gente pode ter eles trocando de posição entre si, ó, né? Eles podem ficar alternando aqui a posição, não tem problema nenhum. Então a gente teria aqui uma permutação de 5 elementos, ó. Tá certo? Do mesmo jeito, pessoal, os ingleses também podem ficar trocando de posição entre si, ó, nesse segundo bloco. Então teria uma permutação de 3. E ainda aqui no último bloco, ó, os americanos também podem ficar trocando de posição entre si, ó.
O que vai dar para a gente uma permutação de 4. Acontece que o bloco dos ingleses e o bloco dos americanos podem trocar de posição entre si. Quem deve estar fixo é o bloco dos franceses. Ó. Lá na frente tem que aparecer a primeira pessoa sendo um francês. Então, para isso, o bloco dos franceses fica sendo fixo. Eu não posso mexer nele. Né? Agora vamos aqui, ó. Esse bloco dos ingleses e esse bloco dos americanos pode trocar de posição entre si. Então tem uma permutação desses dois blocos. Ó. Moral da história. Olha aqui para a nossa tela e responde. O que é que a gente tem? A gente tem uma permutação de 5. E a gente tem uma permutação de 3. E a gente tem uma permutação de 4. E temos também uma permutação de 2. Moral da história, pessoal. Permutação de 5 é 5 fatorial. O i na combinatória multiplica. Permutação de 3 é 3 fatorial. O i na combinatória multiplica. P4, 4 fatorial. E P2, 2 fatorial. Agora vamos fazer a continha. Fatorial de 5 é 120. Fatorial de 3 é 6. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. Fatorial de 2 é 2. Vamos fazer a conta. 120 vezes 6 dá pra gente 720. E 24 vezes 2 dá pra gente 48. Multiplique aí pra mim, me ajude. Vamos lá, faça aí a continha. Ó. 720, se você multiplicar por 48, vai dar pra gente 34.560. Né? 34.560. E assim, nós fechamos aí o teste de número 3. Essa questãozinha é uma questãozinha aberta, tá, gente? Então, você pode colocar aí 34.560. Se fosse numa prova aberta, como a nossa provinha de AC1, você poderia deixar a resposta já indicada aqui, ó. Tá certo? Como é uma conta um pouquinho chata, né? 720 vezes 48. Eu já, se você colocasse aqui, ó, de vermelho, já estava correto para mim. Sem problema nenhum. Não precisava desenvolver a continha. Mas se ela fosse uma questão de marcar, provavelmente ia vir lá a resposta, né? Já desenvolvida. 34.560. Beleza? Show! Galerinha, o nosso quarto teste, ele fala assim, ó. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles um restaurante. Então a locomotiva eu já coloquei aqui na frente, ó. Os 6 vagões eu chamei de V1, V2, V3, V4, V5 e o outro eu vou chamar de R, para dizer que é o restaurante. Aí ele fala assim, ó. Sabendo-se que a locomotiva deve ir à frente, então a locomotiva aparece primeiro, ó, tá certo? E que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes de montar a composição é... Pessoal, ó, o vagão que vai vir aqui imediatamente após a locomotiva pode ser qualquer um, menos o restaurante, ó. Então eu tenho quantas opções de escolha para esse vagão? Eu tenho 5 opções de escolha. Tá certo? Então, tendo feito essa escolha, aqui as outras 5 locomotivas, perdão pessoal, os outros 5 vagões que vão ficar no final, eles podem ser qualquer um e podem ficar trocando de posição entre si, ó. Né? Então eu tenho aqui uma permutação de 5. Ou seja, pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que escolher a locomotiva e depois eu tenho que escolher os 5 vagões que vão ficar no final. Pessoal, na verdade eu tenho que escolher o que vai ficar logo após a locomotiva e eu tenho que escolher depois os 5 que ficarão no final.
Para esse que eu vou colocar logo após a locomotiva, eu tenho 5 opções. Então, coloco aqui os 5. É a primeira etapa do nosso evento. E quando eu for realizar a segunda etapa do nosso evento, que é a escolha dos 5 vagões que vão ficar no final, esses 5 vagões pode ser qualquer um. O que a gente vai fazer é só pegar eles aqui e ficar trocando de posição. Trocar de posição é sinônimo de permutar. Por isso que a gente vai ter uma permutação de 5. Ou seja, a resposta fica sendo 5 vezes permutação de 5, que é 5 fatorial. Ó. 5 fatorial tu já sabe que é 120. 120 quando tu multiplicar por 5, vai dar 600, ó. Beleza? E 600, galera, é o que está aí exatamente na opção D de dado, ó. Marque aí, opçãozinha D de dado, 600, sendo a resposta do nosso teste número 4. Beleza, moçada? Até a próxima. Tamo junto.